Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 17 e o versículo de número 8. Assim está escrito: Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Esse é o texto para a nossa reflexão, falando sobre a fidelidade de Jesus como o mensageiro de Deus. Jesus, o mensageiro fiel. Nós observamos que em momento nenhum Jesus havia dito que as palavras que ele proferiam eram dele. Ele sempre disse que as palavras que eu vos disse não são minhas, mas são do Pai que me enviou. E aqui nós encontramos claramente ele trazendo novamente isto à presença dos seus discípulos, e aqui ele estava no momento em que ele estava intercedendo a Deus a favor dos seus discípulos presentes à época e daqueles que ao longo dos tempos viriam crer na sua palavra. Então ele veio com uma palavra de Deus para transmitir esta palavra e trazê-la para as pessoas carentes, necessitadas, uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de cura. Então, em Jesus, a palavra de Deus, ela manifestou-se de maneira ampla. A palavra de Deus foi de uma utilidade muito grande na vida de Jesus. Ele usou as palavras que Deus, o Pai, lhe deu. E em dado momento ele falou: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então veja a seriedade e o comprometimento de Jesus com as palavras que ele recebeu do Pai para transmitir às pessoas. Jesus não ocultou as palavras de Deus, Jesus não acrescentou as palavras de Deus, Jesus não diminuiu as palavras de Deus, Jesus não diluiu as palavras de Deus com ideias filosóficas, psicológicas, sociológicas, ou seja, de que natureza for. Não. Jesus recebeu do Pai a palavra e transmitiu com a melhor fidedignidade, ou seja, ele foi fiel na palavra que recebeu e fiel na maneira como ele transmitiu esta palavra para os seus discípulos, aqueles que creram nele. E então, quando ele chega diante do Pai, ele disse que cumpriu o trabalho que tinha lhe sido enviado, glorificando a Deus aqui na terra, e que tinha manifestado o seu nome diante dos homens que do mundo Deus entregou a ele, e ele, com o uso da palavra que Deus lhe deu, ele deu estas palavras às pessoas, ou seja, a palavra de Deus alcançou aquelas vidas. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é a palavra de fé, palavra de esperança, palavra de cura, de libertação, palavra de salvação. E aqui Jesus disse: porque lhes dei as palavras que tu me deste. Não omitiu, não escondeu, não adiou. Ele deu as palavras no momento certo da vida, para aqueles que estavam precisando. E agora ele diz diante do Pai: eu lhes dei as palavras que tu me deste. Então, aquelas palavras que tu me deste, eu dei aos discípulos. E veja o resultado da fidelidade de Jesus como mensageiro, Jesus, o mensageiro fiel. A palavra que ele recebeu do Pai, ele transmitiu, ele tornou conhecida, ele deu as palavras aos discípulos.
E diz que, e eles a receberam. Então, esta palavra que Jesus transmitiu, que Jesus deu, era uma palavra tão profunda, tão poderosa, tão benéfica, que quando eles ouviam as palavras de Deus da boca de Jesus, aquilo fazia para eles um bem incalculável. E aqui diz que Jesus dizendo que ele deu a palavra, e os que a ouviram receberam. Um outro texto, ele diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Agora, quem não ouve, está provando que não é de Deus. Mas aqui, Jesus deixou claro que ele transmitiu fielmente o que recebeu da parte de Deus, o Pai, e que aqueles que ouviram, eles receberam esta palavra. E não somente receberam esta palavra com todos os benefícios e bênçãos que estão ligados à palavra de Deus, como também eles tiveram, mediante esta palavra, o pleno conhecimento de que Jesus havia saído do Pai, que Jesus veio do Pai para a terra. Então Jesus não veio como vêm os outros homens, nascidos de homem e de mulher. Jesus nasceu de Deus, foi gerado por Deus. E quando ele entregou as palavras de Deus, os que ouviram e creram e receberam a palavra, portanto, guardaram, conservaram no coração, então eles também tiveram conhecimento da procedência de Jesus. De onde procedeu Jesus? Qual a origem de Jesus? Ele veio de Deus, ele veio do Pai. E a maneira como Jesus testemunhou deixou claro isto, para que não ficasse nenhuma interrogação. Jesus foi claro no testemunho que ele deu com relação à obra de Deus, o Pai. Então eles têm conhecido, e eles têm conhecido que saí de ti, e creram que foi o Pai que me enviou. Então Jesus disse aqui, eu fui enviado pelo Pai com a palavra que o Pai me deu. Esta palavra eu dei a eles, aos discípulos, e eles receberam a palavra. Então, mediante o receber da palavra e crer nela, abriu-lhe o entendimento para conhecer a procedência de onde Jesus veio e quem era que o enviou. Jesus foi enviado por quem? Jesus foi enviado por Deus. Ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então Jesus sempre deixou claro que ele foi enviado de Deus, enviado por Deus. Nós observamos aqui no Evangelho de João, deixa-me ver as palavras, que nós encontramos que Jesus, ele veio ao mundo como o enviado de Deus, manifestando-se inicialmente como o Verbo, que estava com Deus e que era Deus, mas que ao vir a este mundo, este Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a procedência de Jesus, para quem não teve o contato, o recebimento da palavra dita por Jesus, julgavam que Jesus era filho de Maria e de José. Mas quem recebeu a sua palavra, porque Jesus não negou, vão entender que Jesus é o Filho de Deus, o Deus verdadeiro, a quem Deus entregou para vir a esta terra, realizar a obra da redenção, com uma palavra que ele recebeu de Deus para transmitir às pessoas. E ele entregou fielmente as palavras que ele recebeu do Pai. E aqui ele confirma, porque lhes dei as palavras que tu me deste. O prazer de Jesus foi falar a palavra.
E quando ele pregava, quando ele ensinava, quando ele curava, era a ação poderosa da palavra de Deus com a qual ele estava investido. Porque a autoridade, o poder, a manifestação de Deus estava em função da sua palavra. A palavra é a essência de Deus. Então, quando Deus envia a sua palavra, aquela palavra vai carregada com o poder de Deus. Foi assim com o povo de Israel, quando em dificuldade, eles clamaram ao Senhor, quando enfermos, e diz a palavra, Deus enviou a sua palavra e os sarou. Em Isaías está escrito, assim será, Deus dizendo, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. O escritor aos Hebreus deixou registrado dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E Jesus, na ocasião, disse, quando falando com os discípulos, ele disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Quando Jesus deu o ensinamento e as pessoas julgavam aquele ensinamento duro, começaram a se retirar. Os discípulos foram a Jesus e disseram, mestre, duro é esse discurso, quem pode suportar? Jesus se volta para eles e diz, quereis vós retirar-vos também? Pedro, tomando a palavra, disse, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo vindo de Deus. Então, quando Jesus disse que deu a palavra, e que eles receberam, e que conheceram que Jesus veio de Deus, e que ele foi enviado por Deus, então aqui está a maior autoridade na vida de uma pessoa que foi enviado por Deus com as palavras de Deus e que manteve a fidelidade diante de Deus em proclamar a sua palavra, e a palavra proclamada por Jesus alcançou corações e promoveu resultados, porque eles receberam a palavra, eles conservaram, eles guardaram a palavra, e através da palavra eles tiveram o conhecimento de onde Jesus veio. Ele veio do Pai, ele veio do céu, e creram que ele foi enviado pelo Pai. Mas aqui neste capítulo 17, nós vamos encontrar outros pontos. No versículo 8, encontramos isto, 4 coisas. Lhes dei as palavras que tu me deste, segundo, eles a receberam. Terceiro, eles têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E quarto, eles creram que tu me enviaste. Agora, no versículo 6, está escrito, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Então, no versículo 7, no versículo 8, digo, Jesus deu as palavras, eles receberam. No versículo 6, Jesus fez referência que eles guardaram a palavra que receberam. E no versículo 14 está escrito assim, Jesus dizendo, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Então todos aqueles que recebem a palavra de Deus vão receber da parte do mundo o aborrecimento. Por quê? Porque a partir do momento em que nós recebemos a palavra, está a prova clara de que nós não somos do mundo, nós somos de Deus. E porque não somos do mundo, por isso é que o mundo nos aborrece. Por termos a palavra de Deus. E no versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra que Jesus recebeu do Pai, deu, os discípulos receberam e guardaram a palavra, e através desta palavra obtiveram também aborrecimento da parte do mundo, mas esta palavra, como verdade, os santificou, separou-os
de tudo aquilo que não condiz com o propósito e a vontade de Deus. E no versículo 20, Jesus tornou a dizer: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Qual palavra? A palavra que Jesus deu, a palavra que Jesus falou. E os seus discípulos agora ficaram encarregados de propagar esta palavra que eles receberam de Jesus, e ele disse que aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Esta palavra chegou a mim, chegou a você, chegou a cada um de nós. Nós cremos e recebemos e guardamos esta palavra. E vivemos agora em função da palavra que foi dada por Jesus. Então, esta é uma palavra poderosa, é uma palavra fiel e verdadeira. Jesus, em João, no capítulo 14 e o versículo 24, ele diz assim, na última parte, o versículo todo diz assim: quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus, claramente dizendo que a palavra que ele falou foi a palavra que ele recebeu do Pai. Eu falo como o Pai me ordena. Não, a palavra do Pai é uma, a minha palavra é outra. Não. Ele veio para falar as palavras do Pai, de Deus. E ele foi fiel na transmissão desta palavra de Deus. No capítulo 5 e o versículo 24, Jesus disse que quem ouve a palavra e crê naquele que lhe enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a fidelidade de Jesus, ou Jesus, o mensageiro fiel, na transmissão das palavras de Deus, ela produziu e continuará produzindo resultados que trarão glória ao nome do Senhor. Então, aprendendo com Jesus, nós precisamos ser também um mensageiro fiel da palavra de Deus, proclamá-la e anunciá-la com verdade, com sinceridade, sem mistura, sem engano. Como o apóstolo Paulo disse, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 17, ele deixou registrado assim: porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, Paulo afirma que há muitos que são falsificadores da palavra de Deus, manipuladores da palavra de Deus. Usam-a para fins escusos, para benefícios e vantagens pessoais. Portanto, diluem, misturam a palavra de Deus e dão outro sentido a ela. Paulo estava dizendo que ele permaneceu fiel àquilo que recebeu de Deus, assim como Jesus recebeu as palavras do Pai e deu estas palavras, e os seus discípulos receberam, e mediante a palavra, eles conheceram que Jesus veio do Pai e que o Pai foi quem o enviou. E aqui Paulo está dizendo que ele é também um mensageiro fiel. E o que diz a palavra? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, deve-se aprender a manejar bem a palavra da verdade e não ter de que se envergonhar, porque esta é a palavra de Deus. E quando ele aconselhou a Timóteo, em 2 Timóteo 4 e 2, diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Pregues a palavra, esta palavra que Jesus disse, porque lhes dei as palavras
que tu me deste. Jesus pregou com fidelidade. Os discípulos e apóstolos de Jesus, que deram sequência ao ministério, receberam dele a palavra e anunciaram a palavra com fidelidade. Paulo, um pregoeiro, um embaixador de Cristo, um bandeirante da fé, que alcançou várias cidades, ele comprometeu-se em ser fiel à palavra de Deus. Quando ele chegou na cidade de Corinto, observe as palavras que ele disse àqueles irmãos, quando ali chegou. E eu, capítulo 2, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O quê? Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Com qual objetivo? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E onde está o poder de Deus? Na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Então o que Jesus disse aqui foi: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, Jesus, o mensageiro fiel, recebeu as palavras de Deus e transmitiu e entregou estas palavras. Eu e você, nos nossos dias, devemos, à semelhança de Jesus, ter o comprometimento e a fidelidade com a palavra de Deus, de como recebê-la de Deus, transmitir àqueles que nos ouvem, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, para que esta palavra recebida de Deus possa encontrar lugar de aceitação no coração deles e possa o Espírito de Deus operar mediante a palavra de Deus. Então, em Jesus, o mensageiro fiel, nós temos um exemplo digno de ser imitado. Que eu e você, que cada um de nós, possamos, à semelhança de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, especificamente de Paulo e tantos outros, ser fiel ao que Deus nos confiou. Ou seja, ele nos confiou a sua palavra. Então sejamos fiéis em proclamar a sua palavra, a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O nosso comprometimento é anunciar as palavras que do Senhor recebemos. Reflita e pensa sobre este assunto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.